sempre em movimento, sempre incansável. Ele molda histórias, constrói memórias, transforma gerações. No início tudo parece distante, um sonho, um propósito, uma promessa. Mas, num piscar de olhos, os dias se tornam anos, os anos se tornam décadas. E aqui estamos, celebrando 82 anos de fé, lutas e conquistas, e 50 anos de organização. Jovens que um dia sonharam, hoje contam suas histórias. Crianças que cresceram sob essas paredes, agora ensinam a próxima geração. O tempo passa, mas o que foi edificado sobre a rocha permanece. Se o tempo é breve, então cada instante vivido nesta caminhada é um presente. Cada oração, cada louvor, cada lágrima e cada sorriso são marcas de um legado que ecoa na eternidade. Este é o nosso tempo. Este é o nosso testemunho. Esta é a nossa história. Essa história começou com problema de saúde. Papai era um homem da Igreja Católica, muito festeiro. Tinha as festas em Atolador, em Maripotaba, e tinha as festas lá em Trindade, essa tradicional. Então ele frequentava. E aí tinha o padre que dava assistência a Cromini. Cromini naquela época não tinha casa nenhuma, eram muito poucas casas. E o papai falou: padre, eu quero ler a Bíblia. O padre falou para ele, para papai e meu irmão mais velho, José Silvério Júnior: gente não pode ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser só nós, os sacerdotes, os padres, para ler a Bíblia. E papai ficou naquela sede, mas era 4 irmãos mais velhos, né, e papai e a mamãe. Eles queriam algo a mais do que eles estavam fazendo. Ele teve uma cólica muito grande, e os recursos mais perto aqui era Araguari ou Campinas, não existia Goiânia. Eles foram para Pozo Alto, que é Piracanjuba hoje. Como que eles foram, eu não sei, mas não foi de ônibus, foi de carona, porque não existia isso. Chegou em Pozo Alto. Então vamos para Araguari, o papai e a mamãe. Ele entrou no ônibus, deu aquela vontade de não ir, falou com a mamãe: vamos para Campinas, não estou querendo ir para Araguari. Desceu do ônibus, foi para Campinas. Chegou em Campinas, lá tem um hospital em Anápolis, muito bom. Vamos para lá. Foram para Anápolis. Chegou lá no hospital evangélico, Dr. Fanston, e lá tinha culto cedo e à tarde no hospital. Todo dia eu ouvia a palavra de Deus cedo e à tarde. Vieram embora. Chegou aqui, chegando em Cromínia, perto do posto de gasolina, morava um fazedor de arreio, seu Fortunato, a esposa dele chamada Dona Terezinha. Então, Gisele é da igreja cristã evangélica. O papai falou: aconteceu isso comigo, isso, eu estou muito interessado no evangelho. Ele falou: vem reunir com a gente aqui. Nós temos uma escola dominical todo domingo, a 1h da tarde, eu e minha esposa. Aí, meus pais foram, acho que os meninos. Aí, conversando com os meninos, o meu irmão mais velho, o segundo, e as 2 meninas mais velhas, e a mamãe: por que não fundar um trabalho aqui? Mas baseado em quê? Aí o recurso era Pozo Alto, você precisava de um remédio de farmácia, os meninos não estavam no cavalo, ia para Pozo Alto. Tinha lá o seu Manuel Alves, que era da igreja presbiteriana, que a igreja lá é bem mais antiga que a nossa, muito mais antiga. O seu Manuel falou: aí, que bom que o senhor está interessado, a gente pode visitar o senhor? O papai falou: pode vir. Na época tinha o senhor Marcílio, que era o evangelista. Eu não conheci, foi antes de eu nascer. E aí, o senhor Marcílio deu assistência. A igreja de Piracanjuba, que era Pozo Alto, deu assistência. Vinha era caravana, em vez de a gente ir lá, a turma ir lá, eles vinham caravana. E aí começou a reunir na casa, não nessa casa, na casa de baixo, onde tem uma represa ali. E aí começou, em
final de 42. O primeiro batismo evangélico que houve aqui foi o meu e dos meus irmãos menores, em março de 1943. A escola dominical era lá na fazenda. Minhas irmãs maiores eram as professoras que obrigavam a gente a decorar os salmos, e elas eram rígidas. Com 5, 6, 7 anos, a gente já sabia muitos salmos de cor. Os meus pais se converteram e anunciaram que ia batizar a família. E eu me lembro, eu tinha 3 anos, mas eu me lembro perfeitamente. Só que eu dormi na hora do batismo, acordei no outro dia, mas eu me certifiquei que tinha sido batizada. E daí para frente a minha vida cristã foi levada a sério, né? Mas não tinha igreja. Então, os meus pais mesmo que evangelizavam os vizinhos, né? E a gente ia acompanhando, ia junto. Aí o trabalho ficou até 46, papai resolveu fazer a casa. Inclusive ele fez um salão maior ali, tem a sala, você teve nela. Na frente você pode olhar lá, que é um salão maior. Papai falou, vou fazer ele aqui pra gente reunir. E a gente começou, papai começou, né? Convidar as pessoas que se diziam interessadas. Foi juntando, agora imagina, umas 5 ou 6 famílias, logo, aqui foi para 80, 100 pessoas, reunindo aqui. Só que 1h da tarde, escola dominical, só tinha a escola dominical. E aí todo domingo, aquele movimentão de gente, mamãe sempre usava fazer o biscoito, o café para depois da escola dominical e muita visita, muita gente. Isso foi até 1954. Foi ficando pequeno, vamos fazer a igreja. Toda a vida aqui, nossa igreja, se fez com recurso próprio. Nós nunca recebemos ajuda de missão, de ninguém, só na base do mutirão e da doação. E essa construção da igreja foi feita pelas famílias, né, numerosas. Os filhos todos participavam no final de semana. Meu pai até falava assim, contava que o pessoal criticava eles. No final de semana, eu falava assim, todo mundo trabalha na roça e vocês ficam aí trabalhando de graça, final de semana. Onde já se viu uma coisa dessa? Lembro direitinho, a gente vinha trazer almoço. Mamãe preparava o almoço lá na fazenda e a gente vinha trazer para o papai e os outros peões aí. Era um sonho pensar num templo, lugar onde todos podiam reunir. Os meus pais investiram tudo nessa construção. O meu pai fez até olaria, serrou madeira do mato mesmo. E ele e outros vizinhos aí, o seu Nico, por exemplo, que já era... O seu Nico é o seu Antônio Galdino, você já deve ter ouvido falar dele. O seu João Frois era mestre de obra, né? Então guiou a construção aí e eu ficava mesmo só para trazer o almoço para a turma. Cada família levava o almoço para o seu funcionário lá. E lembro bem lá na construção, eu e um outro filho do seu Antônio Galdino, João Galdino, da gente brincando no meio do povo e o povo falando, ó, menino, não fica aqui, menino é perigoso. Lembro bem disso. A partir de 60, que eu me casei, em 62, aí a gente veio, fui presidente de Mocidade, a Vaz foi presidente de Mocidade aqui. Em 64, eu me tornei membro, para 64 ou 66, da Junta Patrimonial. Da Junta Patrimonial, da Junta Administrativa. A Junta Administrativa é uma comissão que gere uma congregação. Era eu, Geraldo, meu cunhado, João Frois e o Sebastião Luciano, meu tio. Fazia parte da Junta
administrativa de Cromina. Em 64, a congregação passou a ser congregação presbiterial. Pertencia ao presbitério de Goiânia. Como era a igreja, pouco recursos, a gente veio dependendo da missão, um período assim, dos obreiros. A missão pagava o obreiro. Quando foi nos anos 75 para cá, eu lutei muito, trabalhei muito com o pessoal da igreja, para o conselho, para conscientizar o pessoal que a igreja precisava de ser independente. Aí um certo dia eu cheguei na reunião do conselho e falei, a partir desse mês, nós não precisamos depender mais do presbitério. A gente tem que se aprender a ser independente. De lá para cá, nós começamos a pagar o pastor, e até hoje, nunca mais dependemos do presbitério para esse recurso. Não existia muita condução e nem condição. A missão comprou um cavalo. E esse cavalo ficou aqui no seu Antônio Galdino. E esse cavalo da missão ficava lá em casa. Aí vinha o missionário, o pastor. Meu pai acompanhava ele. Aguapé, São Bento, Ponte Funda. E fazia com alegria. Então o trabalho funcionou muitos anos no cavalo. Quando o papai ia, pegava um cavalo nosso para ir com o pastor. Quando era com o seu Nico, seu Antônio Galdino, ele pegava o cavalo dele e ia junto. Eu lembro que a gente vinha de carroça, ou vinha a pé. Na época o tio José chegou aqui e aí ele tinha uma rural. E essa rural a gente pedia a Deus que o tio José levasse a gente de volta porque era longe. Então, seu papai e mamãe caía o céu, mas não faltava na igreja. Do meu pai, assim, ele tinha uma bicicleta. Antes ele não tinha nem a bicicleta, então ele ia a pé, vinha a cavalo. Eu lembro que meu pai ia na segunda-feira de manhãzinha para a fazenda. Vinha na quarta-feira à tarde, porque na quarta-feira tinha que vir para a igreja e ele vinha a cavalo, ou a pé, ou arrumava carona. Então, assim, a igreja era mais difícil, mas era sagrado. Com certeza. Né? Era sagrado. O que me vem mais à memória é o esforço que eles faziam, os nossos pais faziam, em estar na igreja, né? A gente tinha uma chácara, a gente morava nessa chácara, era mais ou menos uns 3 quilômetros daqui, mais ou menos. Eles vinham a pé de lá para cá para poderem participar dos cultos. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, não tinha equipe de louvor ainda, né? Tinha um teclado, o pastor Carlos tocava um órgão, parece. Depois veio o pastor José Batista e aí ele trouxe a questão do violão e um teclado para a igreja. Porém não tinha quem tocava, né? Não tinha instrumento. Ele pegou o violão dele, a Maria o teclado dela, né? E os dois tocavam. E eu morava aqui perto de Belém. E ele sempre me visitando, conversando comigo. E eu ainda não era crente nessa época. E aí um dia eu resolvi vir da igreja. Eu falei, cara, eu vou na igreja. E o que esse pastor tanto fala que é bom lá, eu vou lá. Paz, e aqui Deus mudou minha vida. Deus transformou meu coração. Graças a Deus. E aí a gente começou a implantar a questão da equipe louvor na igreja. Eu já tocava uns barzinhos por aí, nessas farras aí. E aí a gente começou. A igreja não tinha questão financeira, era pouco, né? A gente começou a fazer pamonhada, você lembra? Pamonhada, festival de sorvete, janta, arroz com galinha, para adquirir os instrumentos, né? Aquela bateria, gente do céu, como deu trabalho para comprar aquela bateria. Você lembra? Você participou? Aquelas pamonhadas que a gente fazia com 8 sacos de milho, sei lá, não lembro. A gente vendia essas pamonhas, anunciava na cidade, vendia as pamonhas. A gente tinha que ganhar o milho, o queijo, os trem pra gente tinha não ter gasto com nada, né? Pra sobrar 100% de lucro. Pra sobrar 100% de lucro. Atrás do templo fizeram o pavilhão, chamava pavilhão. E nós fazíamos muita festa. Tanto no Natal como qualquer dia. Preparavam a turma e fazia festas e fazia representações.
aquilo para nós era bom demais. Tinha ping-pong, final de semana, não só o pessoal da igreja, mas e a juventude de fora também jogar ping-pong, era muito animado. Na juventude nós promovemos muito teatro, a gente comprava o livro, né? Punha todo mundo para trabalhar e o pessoal gostava mesmo, apresentava muito bem. Eu lembro deles contar como era o Natal, que era uma coisa de louco, assim. O pessoal mobilizava, assim, ficava... Era a programação da cidade, na realidade, né? A cidade esperava. Não, e esse pavilhão também diz que era o ponte da cidade, né? No meio de semana, o jovem não tinha onde ir. Aqui era o ping-pong. Né? Sociais que a gente fazia na época, as brincadeiras. Não sei se vocês sabem o que é isso. Se vocês pegaram essa fase. Aqui todo mundo sabe, né? Tinha muita social, muitas brincadeiras. Minha esposa é daqui, né, da cidade, mas me conheceu no pavilhão brincando. Mas não brincava, mas mandava os primos dele brincar comigo no lugar dele. E tinha meses que a gente não via nem evangelista, mas a igreja não deixava de reunir, os irmãos mesmo tinham que ser superintendente, professor e cuidar de criança, tudo. Como dizia um ex-pastor que passou por aqui, é coisa de Deus. Ver a mão de Deus trabalhando, né? Movendo. Uns vão, outros ficam, outros voltam, outros... A mão de Deus sempre presente. O trabalho é de Deus. A Igreja Presbiteriana de Coromina enfrentou várias dificuldades ao longo desses 82 anos e 50 anos de organização. Mas o que me encanta é ver a resiliência da igreja. Como o pessoal se manteve firme, muitos se mantiveram fiéis, muitos se foram, se afastaram da igreja, muitos permaneceram, muitos dos que se afastaram voltaram para a igreja com o tempo, mas a resiliência é uma marca da igreja, sem dúvida alguma. A luta e a perseverança pela palavra de Deus, pela fé e por pregar o evangelho a outras pessoas também, é algo que, sem dúvida alguma, marca a vida da Igreja Presbiteriana de Coromina. E estamos aqui, 82 anos depois, 50 anos de organização, a Igreja se mantém firme, fiel ao Evangelho, fiel aos princípios bíblicos. Isso é o mais precioso para nós. Deus cuidou desde o início, né? Levando o Evangelho para outras pessoas, pastores também envolvidos, né, pessoas. Graças à misericórdia de Deus, porque ali a gente tem lutado e contribuído para que aconteça. É um motivo de alegria da gente estar nessa luta aí. Vamos melhorar, vamos construir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente fica assim até emocionado, porque quando começou, como que ela está hoje, a nossa igreja hoje está muito bem. É motivo de muita alegria. É um sentimento de gratidão, né? Por eu continuar firme, né? Seguindo o exemplo de oração, né? Gosto muito de orar de madrugada. A igreja antigamente de piso vermelho, né? Com aquelas janelinhas de madeira, a porta de madeira. Hoje a gente vê uma estrutura linda, maravilhosa, né? E que realmente... para a cidade de Coromina, eu acho que é bem impactante, né? Deus fazendo a obra no coração de cada um. Eu acho que é uma igreja vitoriosa, que conquistou, né, aquilo que ela buscou, que Deus sempre abençoou, por ter se mantido, né? Porque a gente vê tantas igrejas que acabam, né, que não prosseguem. Deus manteve ela na graça dele. Começou pequena, foi expandindo, aumentando, uma igreja que sempre esteve presente na sociedade, né? Aquilo que a Elda disse, aprendeu muito dentro da igreja também, de pessoas que sempre buscaram fazer o melhor, é lógico que no seu tempo, cada um da sua forma, mas todos que passaram por aqui tentaram fazer o melhor, ensinaram o bom evangelho de Cristo. Eu vejo que a nossa igreja também ela é uma igreja mãe de muitas outras. Com certeza. Né? Uma igreja que nós exportamos muito crente daqui, muitos pastores. E como a Graça descreveu lá, a gente tinha uma igrejinha, né? Pequenininha, muito bem decorada, cheia, muito cheia, cheia da graça, cheia da vontade.
cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é uma igreja resiliente, né? Que ela vem pequena, ela cresceu, está como está hoje, mas porém não perdeu a essência do Evangelho, né? Que é o mais importante, né? Hoje, a nossa igreja está passando por um processo de revitalização, de entender melhor a sociedade à nossa volta, de entender melhor como a geração atual funciona e de trazer pessoas para a igreja. Temos um bom ministério infantil, nós estamos reiniciando o Ministério da Juventude, nós temos aí visão para o futuro, voltar com o trabalho masculino e feminino, a nosso PH, a nossa SAF. Eu, como pastor, tenho buscado trazer essa mentalidade para a igreja, de que nós precisamos olhar mais para fora do que para dentro. A gente vem aqui, se reúne, faz as atividades como igreja para se alimentar, para se edificar, para crescer na graça de Deus, para poder transbordar isso lá fora. Falar de Jesus para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho, para o meu primo, para o meu parente. A igreja tem entendido isso e nós temos como conselho, como pastor da igreja, trazido essa mentalidade para a igreja. Na época da pandemia, nós fizemos aqui várias cestas básicas e doamos, né? Isso é um papel da igreja, eu acho que isso é importante salientar. A igreja tem que preocupar com aquele mais necessitado. Às vezes a gente fica muito preocupado com o físico, em fazer as coisas aqui na igreja, né? Em melhorar o espaço físico. É importante sim, mas a igreja, eu acho que ela precisa mais procurar estar fora, né? Trabalhar e ajudar as pessoas que necessitam, né? E buscar também pessoas para que estejam entendendo e conhecendo mais a palavra de Deus. Nós temos muita ligação com os pastores da Assembleia, com os pastores das outras denominações pentecostais, das outras igrejas que existem aqui. A gente até fazem alguns trabalhos juntos, como fazemos culto na praça, né, e chamamos todo o povo, porque o objetivo maior nosso aqui é a evangelização, é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não está focado apenas na igreja presbiteriana, está fora, ela é mais abrangente. Então, por isso, a nossa preocupação é levar esse evangelho para toda a cidade de Cromina, para que todos conheçam o evangelho, todos conheçam Cristo. Levar esse legado de 82 anos para nós quatro aqui é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Foram outros homens de Deus que começaram e eu acho que a minha oração tem sido a Deus para que Ele me ajude a honrar tudo isso. Lá atrás, há 82 anos, um homem se converteu e trouxe o evangelho para cá. Com isso, outras famílias agregaram e o negócio foi se formando para chegar até onde a gente está hoje. Nós queremos que a nossa igreja seja de fato transformada em uma igreja unida em Cristo, né? Que busque essa unidade para que possamos juntos pregar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, né? Para que essa igreja de fato seja uma igreja que saia, né? Que pregue a palavra àqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.